de redação que ele mandou. Falei com o professor de português. Ele mandou também. Eu falei com todos. Até quando você mandou, eu falei também. Ah, Aí bacana. eu estou esperando essa semana ver qual que se adequa mais ao que eu quero, quais tem os horários, quais parece mais ou menos com o meu estilo de aula. Aí fechando, já falo para você colocar eles No planejamento. no planejamento. Tá. Então tá. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar com você o que eu tava pensando. E tudo isso que a gente vai falar, eu vou deixar os materiais lá no Gamboa, lá no Moodle do Gamboa. Você tá lá? Já entrou lá? Já. Tá. Então tá. Então vamos ver aqui, eu vou. Você já tá lá, né? Então você já tá online, né? Agora eu tô, sim, tô online. Tá bom. Então. Quer dizer, acho que eu tô online. Não, beleza. Só pra. Ainda tô aprendendo a mexer, calma. Não, não, vamos. E é isso, eu tô aqui também pra te ensinar a mexer junto, tudo bem? Eu tô colocando lá, eu vou adicionar um arquivo no índice. Esse arquivo, ele é uma foto dos conteúdos que eu tô pensando em trabalhar com você. Ah, e aí num formato de mapa, e aí eu já te mostro. Tá, vou pegar o que eu tenho também de física, assim que eu achar. Conteúdos. Mapa de conteúdo, arquivo. Ah, enviar um arquivo, escolher um arquivo. Caraca, eu peguei todas as matérias, a única que eu não achei é física, calma. Sociologia. Ontem eu fiz Enem. Ah, e Semana aí, que vem como é. você? Como foi? O que você achou? É de boa, mas eu nunca tinha feito Enem. Só que é muita coisa que, tipo, pra mim não tem nada a ver. De que maneira você Tipo, diz? mas eu vi umas pessoas falando que eles não. Tipo, eles cobram várias coisas, vários conteúdos e na hora da prova não colocaram, entendeu? Uhum. É, muitas vezes tem professor que ensina a nem ler os textos de referência. Lê o enunciado da questão, se souber já faz, se não faz, aí se precisar você lê a questão, né? Pra te auxiliar. Então, tem cada professor tem meio que uma proposta assim de como trabalhar. Nem sei Estão. como que é as de exatas. De exatas, então, eu não tenho nem noção de como vai ser. Porque a de humanas, é que eu separo humanas exatas, né? Mas sei que tem outro nome. Mas a de humanas eu já tinha feito uma prova no meio da pandemia, tipo, eu tinha clicado, só que aí quando eu fui na de exatas, eu fiquei foi uma preguiça meio com tipo, não tenho conteúdo suficiente para fazer, então eu não fiz. Então eu não tenho nem ideia de como é uma prova de exatas. Meu irmão falou que acha que eles vão colocar fórmula esse ano, por conta Da pandemia? É, Será? Nossa, que doido. Vou até pesquisar isso. meu irmão falou que acha, né? Não se sabe certamente se vai ou não. Tá. Então tá. Então, eu tô gravando essa aula pra dispor na internet pra você depois, tá bom? É, outra coisa que eu ia falar. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Conteúdo. E, e eu também vou dispor o planejamento que mais à tarde eu já termino de fechar. E aí eu já disponibilizo pra você, tudo bem? Eu vou compartilhar aqui e eu vou conversando com você sobre isso. Cadê? Deixa eu achar a sua carinha. Achei. Bom, vou compartilhar aqui uma janela. Dois. Não, tá lá. Permitir. Bom, tô compartilhando com você uma tela. Tá conseguindo ver? Sim. Tá. Então, qual a ideia que eu pretendo trabalhar com você? É dividir nessas grandes áreas para facilitar um pouco a gente entender qual é o sentido
de tanto conteúdo, de tanta fórmula, e tentar mostrar um pouco como isso se deu num processo histórico. Esse, esse processo histórico que eu vou falar para você é um processo histórico eurocêntrico, né? Então é como a ciência, de maneira geral, se construiu na Europa e como a gente repercute isso hoje em dia. Então, por exemplo, você sabe por que você aprendeu cinemática no primeiro ano do ensino médio? Sabe aquele lançamento de balinha que sabe por que você aprendeu aquilo? Porque aquilo veio dos manuais de ensino de ciência e física das academias militares francesas, que eram as academias militares que o Brasil imitou quando Dom João VI veio para o Brasil. Então todo Nossa, mundo que fazia algum tipo de engenharia usava os livros, textos da França. E naquela época, qual era a coisa mais importante que um militar tinha que fazer? Conseguir calcular o ângulo para ele acertar determinado navio que tivesse na costa. Então por isso que esse conteúdo ele está tão presente nos livros didáticos hoje em dia. Porque é um resquício histórico de quem a gente copiou primeiro. Se você for entendi. olhar com mais cuidado, tem, um, tem uma história fantástica, principalmente de médicos e fisiologistas árabes, mas a gente estuda isso muito pouco. Mas a verdade, grande parte da medicina europeia, ela foi copiada e resgatada do que os árabes desenvolveram durante o império deles. Então, por exemplo, tem o primeiro termômetro, quem desenvolveu foi um cara chamado Galeno. O Galeno, ele era da Itália, se eu não me engano, e ele foi o primeiro a desenvolver uma escala termométrica. A escala termométrica dele era normal, doente quente, doente frio. O doente frio era o cara que estava com hipotermia e o cara quente era o cara que estava com algum tipo de infecção febril que aumentava. Mas ele foi o primeiro cara a criar essa escala onde você tinha uma gradação de temperatura. Antes disso, o próprio conceito de temperatura não era um conceito que se trabalhava. E ele, se não me engano, ele desenvolveu o primeiro termômetro que era capaz disso, de pegar a referência do corpo humano normal e comparar com um outro corpo humano que não tivesse normal. Mas quem desenvolveu isso daí pra frente foram os médicos árabes. Por exemplo, tem um médico árabe que eu não vou saber repetir o nome, ele que desenvolveu o termômetro com o maior número de escalas antes do termômetro de bulbo, desenvolvido na Europa depois do Renascimento. Então, você tem muita história árabe, principalmente, que a gente não consegue. Nem porque. É porque não tem livros pra gente se pautar pra conseguir resgatar isso. Então, nessa primeira aula eu queria falar com você um pouco sobre o que é ciência, né? Para que a gente estuda ciência, como se faz ciência e para que serve ciência, e a gente começar a falar um pouco do que a gente usa para fazer ciência. Então, a primeira coisa que eu queria que você fizesse você sabe, deixa eu abrir aqui o meu Photoshop pra gente ir escrevendo. Você sabe me dizer quanto seu quarto tem de tamanho? Meu quarto? Você tá no seu quarto agora, né? Onde você tá agora? Meu quarto. É 3,5 por 2,5, eu acho. 2,5, 3,5 o quê? Ah, tá. A largura. A altura é 3. Acho que são 3. 3 de altura. Aí 3,5 uma parede e 2,5 a outra. Novamente, 3,5 o quê? Largura. Mas 3,5 o quê? Caixa de Ah, 3 sapato. 3 É... metros e 50 Ah, centímetros. então você está usando a sua referência ao metro, certo? Agora vamos É. dizer que você não tivesse a unidade, o padrão métrico para se pautar. Quanto é que você acha que você tem seu quarto de comprimento, largura e altura? Dois braços estendidos assim. Ah, ótimo. Não, é isso que eu queria. Acho que a gente começou Dois, bem. dois de mim e 2,5 de mim, assim. Ah, ótimo, eu gostei disso. Então deixa eu já mudar aqui para ir para lousa. Deixa eu pegar você aqui. Deixa eu alterar aqui. Você ainda tá vendo minha lousa. Não, você tá vendo você agora, né? Agora eu tô me vendo. Tá, então agora você vai ver outra coisa. Vamos ver.
Lousa geral. Permitir. Pronto. Agora você deve estar vendo minha lousa. Mas azul. Isso. Ótimo. Ótimo. É isso mesmo que eu queria. Então. Prancheta. Nova. É isso que eu quero. B. Ótimo. Então. Então tá. Então o que. Seu quarto. Tem quanto. Então seu quarto. Ele é um cubo, certo? Uhum. E esse cubo tem quanto de largura? Largura é aqui, pensando que você tá aqui sentadinha olhando pra mim. Tem metros, sem falar de Não, metros. não quero sem falar em metros. Você já criou um outro padrão. Qual foi o padrão que você usou? Se for ver assim, tem duas de mim. Duas inteiras de você, né? Duas inteiras. Sim, deitada. Duas inteiras eu deitado. Deitada. E de profundidade? 1,5. 1,5. Então, tem 1,5. E de altura 1,5 também. 1,5 eu. Ótimo. Me fala quanto é que tem de área o seu guarda-roupa aí atrás de você. Quanto ele tem de área? Ai, meu Deus, calma aí. Então dentro daqui tem um guarda-roupa, certo? Então eu vou desenhar o Tem. guarda-roupa aqui. Na parte maior, quanto ele tem de área? Então, se eu pegar ele aqui, eu quero saber quanto é que ele tem de área aqui. Só tipo as portas. É, Ah, a largura é 1,5 eu. é. A largura é eu mais 30 centímetros. Então dá eu mais um braço meu. Então tem quanto? Tem 1,5. E tem quanto Eu? aqui? Não, 1,5 eu é de altura. É de altura, verdade. 1,5 eu de Uma altura. só eu. E Ah, uma é só. uma e um pouquinho mais. Uma e um braço meu. Uma e um braço. Mais um e um Então, braço. vamos dizer que a unidade de medida eu inteira deitada vai ser eu. E agora você acabou de criar uma outra unidade de medida. Qual é o nome dessa unidade de medida? Braço. Braço. Então vamos deixar. Então o braço agora vai ser BR. Então o seu armário ele tem uma eu mais uma braço de largura e de altura tem 1,5 eu, certo? Certo. Mas eu perguntei pra você qual era a área dele. Aí você me complica. Como que eu vou fazer a conta? Ah, soma 1,5 mais 1,5. Um mais um. Aí dá Então, 1,5. calma, pra te facilitar. Tem alguma coisa que seja mais ou menos quadrada? Você tem o seu travesseiro aí? O travesseiro é retangular também. Ah, é? Então, cadê ele? Estou Mostra o seu sentada em travesseiro. cima. Você consegue tirar ele? Não sei. Aqui. Então, quantos travesseiros tem dentro na frente do seu armário? 12. 12. No total, quantos travesseiros você acha que cabe? 12? A de assim, 12, ó. Pensa de tudo. Quantos travesseiros seriam necessários para cobrir a superfície do seu guarda-roupa? Vai, mulher, levanta. Vê aí, põe. Não, eu fiz assim, ó. Eu fiz já assim. De assim Então, eu fico. quantos coube? 12? É, ó, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ótimo. Aí você. Continua. Quero ver quantos cabe. Aí mais 6, mais 6. Mais 6 desse lado, 12.
E já completou ou falta um pedacinho? Aquele pedacinho ali. Tem um pedacinho lá. Ou não? Qual pedaço? Você já cobriu todo ele? Ó, eu acho que cabe 3 aí. Então é Não, 6. então tá 18. É, então tá 18. Então, vamos pegar aqui. Muito bem, é isso que eu queria. Vamos aí. É isso aí. Então, o seu armário, agora, ele tem de superfície no total 18 travesseiros, certo? Certo. Tá. E antes a gente tinha descoberto que ele tinha 1,5 de altura, 1,5 eu de altura. Ah, não, não. Erase. Ele tinha, na verdade, um eu mais um Eu- braço de comprimento. E agora sim, 1,5 eu de altura. Só que aí, como eu te perguntei, 1,5 eu ou um eu mais um braço são unidades de medida de que tipo de dimensão? Área, largura e comprimento. Largura e Altura e... comprimento é qual tipo? É uma grandeza. Eu tô medindo qual tipo de grandeza aí? Área, espaço. Espaço. É, que tipo de espaço a gente tem aqui? É um espaço linear, na verdade. Então, isso que a gente chama de comprimento e largura são nomes que a gente dá para comprimentos lineares determinados. Então, qual é a grandeza que eu estou medindo aí, na verdade? Então, Não sei. a gente acabou de. Qual é o tipo de dimensão que eu tô. Qual é o tipo de grandeza que eu estou trabalhando? Espacial. Espacial. Isso já está correto. É uma grandeza espacial. E ela. Então ela recebe um nome especial de comprimento. Comprimento é uma dimensão espacial em uma única direção. Mas área também não é uma grandeza espacial? É. Mas de qual tipo? É uma grandeza espacial de duas dimensões. Ah, é, porque é um vezes outro. Tá. Exatamente. Tanto que você não tinha como fazer isso quando eu te perguntei. E aí você estava conseguindo. Você estava desenhando uma metodologia. Uma metodologia de encontrar essa nova grandeza de maneira indireta. Através do quê? Do cálculo matemático. Sim. Só que você tinha proposto fazer cálculo matemático. Só que você tinha começado a propor o quê? Fazer a soma. Fazer a soma É das o perímetro, dimensões. né? Exatamente. Se você somar, você na verdade está encontrando um perímetro. Perímetro é qual tipo de grandeza? Não, duas dimensões, porque. Ah, não, no quadrado são duas, né? Em outras coisas, não. Mas aí tá uma pegadinha. O perímetro é uma grandeza de comprimento. É uma grandeza espacial de uma dimensão. Você também pode ter a superfície, que é uma outra espacial, só que agora de quantas dimensões? Duas. Duas. Então, pra gente ir da área pro comprimento, eu tenho que fazer duas vezes o comprimento. Entendeu? Então, o certo para eu achar essa área era eu fazer o quê? Um eu mais um braço vezes 1, eu. Qual seria a É, unidade? pra fazer isso, só que não tinha como. Por que não tinha como? Como que eu. Ah, mas ia ser mais muito difícil fazer agora, tipo, do nada. Tão rápido. Então, mais ou menos. Tem uma coisa que complicou mais do que precisaria. O que foi? Eu só trocar o eu por X e o BR por Y, né? Minha cabeça faz mais sentido. Exatamente. O que aconteceu? Quando você foi medir o comprimento do armário, você juntou duas unidades diferentes. Duas unidades
da mesma grandeza, que é comprimento, só que uma delas usava o seu padrão de altura e o outro usava o padrão de braço. E aí o que acontece? Isso dificultou o problema para você. Se você tivesse feito o quê? Igual você fez na altura, então ele é na verdade um inteiro eu e mais, porque isso aqui poderia ser o quê? Poderia ser um inteiro eu mais um quarto de eu. É. Porque aí a gente teria o quê? Que isso aqui é igual ao quê? 5 quartos de eu. E Isso é agora? mais... Agora ficou mais fácil. Quanto é que daria essa área? Essa área poderia ser 5 quartos mais vezes, um e mais meio. um. Como é que eu É posso mais escrever? da vez. É vezes, desculpa. Se eu quisesse fazer vezes um e meio, só que agora em fração, eu escrevo 1/10. Tá vendo? Verdade. Aí agora eu posso colocar isso na mesma base. Então se eu fizer vezes 2 aqui, fica 20, fica 30. Se eu fizer 5 vezes 4, vai dar 20 também. Então fica 20 na base. 5 vezes dá 25, mais 30. Então, depois eu posso fazer com calma essa conta que eu estou fazendo aqui, que é manipulação de fração. Mas o resultado... 5 sobre 20. Aí o resultado daria o quê? Você vai ter que a sua área é, na verdade, o quê? 55 sobre 20. sobre 20. Que é igual a, se a gente fizer com uma calculadora aqui. Deixa eu pegar a calculadora do meu celular. Dá 2, Tá bom de cabeça assim? Aí não, sim a gente... Então, aliás, é uma coisa que eu recomendo. Tenta... Agora eu quero fazer a aula não, funcionar. acho que 2,8. 2, Vamos alguma ver. coisa assim. Treina pra você até começar a ter padrão. Então, 2,8, vamos ver o quanto próximo você acertou. 2,75. Muito bem. Ai, não tá tão... Ótimo. Não, e é ótimo que você esteja assim apurada, que na hora de fazer a prova isso é muito importante. Dá 2,75. Então, mas aí, 2,75 o quê? Eus ao quadrado. Por que Porque ao quadrado? Porque ao quadrado é eu vezes eu. Tá vendo? Uhum. Tá bom? Tranquilo? Fez Tranquilo. sentido onde eu tô tentando chegar com você? Sim. O que então me ajuda? Vamos fazer o resumo do que a gente trabalhou até agora. Para que serviu isso que a gente conversou? O que a gente está querendo descrever e conceituar com muito cuidado? O que me dá um nome? Me fala uma das coisas que a gente quis trabalhar no... As grandezas, tipo, saber diferenciar essas Ótimo. grandezas. O que mais? As questões de área, de entender a área, Tá. que é uma grandeza espacial. Uhum. Que isso é o quê? Qual é o nome que sintetiza isso? Espaço, Grandeza e versus espacial, comprimento. unidade. Unidades. Ou melhor, dimensões. Diferenciar, né? É, aqui. Porque o que acontece? Acho que o melhor é... Na verdade, o que acontece? Tem essas duas coisas. Uma coisa é a grandeza. Grandeza é a natureza. E pensa que unidade é aquilo que o homem cria para conseguir se comunicar com outro homem a respeito daquele fenômeno natural. Por exemplo, o fenômeno natural de espaço. Eu posso colocar aqui, ó. Espaço tá aqui, ó. É um fenômeno da natureza. A gente vive num universo que ele tem volume, que ele tem espaço, que ele tem dimensão. Como eu falo para um outro ser humano o quanto de espaço tem a minha caverna? Como eu falo para outro ser humano quanto eu andei até chegar na caverna do outro? Entendeu? Eu tô falando isso para mostrar o quão essencial é a construção de unidade na própria
formação histórica do ser humano. Por exemplo, o que foi a primeira coisa que eu fiz? E assim, eu já apliquei essa metodologia com vários alunos meus. E assim, cada um tem uma resposta. Tem gente que a primeira coisa que faz é pegar um objeto que tá na altura da mão. Outra coisa que muita gente faz é pegar algo do próprio corpo, que foi o que você fez. E aí é muito louco da gente pensar o quão o corpo pra você é algo que te contempla, que te completa. Por quê? A primeira coisa que você fez foi olhar pra sua antropomorfia, pra, É, pra entender. E isso foi a primeira coisa que os primeiros homens fizeram. Qual é uma das unidades mais antigas que tem no mundo? É o sistema imperial. O sistema imperial é o quê? É uma antropomorfia a, associada a unidades do rei. Que é isso, que é polegada, braço, e esse tipo de coisa. Então o que é importante a gente entender? Qual é a grandeza? só pegando. Qual é a grandeza que a gente está trabalhando? Isso é a natureza. E qual unidade a gente vai trabalhar, vai associar isso? Então, eu posso associar a comprimento o eu, superfície o eu ao quadrado, mas pode ser também o quê? Eu cubo. Então, o eu ao cubo, ele descreve a mesma coisa que o eu ao quadrado? Não, é volume eu cubo, né? Exatamente, eu ao cubo. Pode ser também travesseiro. Pode ser. E aí eu acho legal. Eu coloquei o travesseiro aqui porque eu quero falar sobre ele. Poderia ser metro ao quadrado. O eu, poderia ser o metro, poderia ser o braço, que foi o outro que você inventou. E aí eu acho muito interessante a gente comparar duas coisas que eu quero falar. Qual é a diferença entre eu ao quadrado e o travesseiro? Não sei, porque eu usei os dois para área. É que o travesseiro ainda não é o resultado final, tem que falar quantos travesseiros. Ou não? Na verdade, o travesseiro ele já é o final, né? O travesseiro ele é um padrão que já te dá uma unidade espacial de superfície. Enquanto o eu, na verdade, é uma dimensão, é uma unidade de comprimento. Então você precisa fazer uma conta para chegar. Então, na verdade, o braço ele é um padrão que ele já está em superfície, enquanto o eu é um padrão que você tem que fazer um cálculo matemático para levar ele da uma dimensão para duas dimensões. Essa é a diferença, por exemplo, entre volume e metros cúbicos. Desculpa, entre litros e metros cúbicos. Quanto é um litro? É o volume que a água ocupa para ter 1 quilo. É isso. Então ele já te dá um volume, entendeu? Então pode pensar que o eu ele é uma unidade indireta. Indireta. Enquanto o travesseiro é uma unidade direta. Outra coisa que a gente pode entender é que essa unidade ele é uma unidade derivada de uma unidade que é o eu, tá? E aí vai entrar um conceito que eu quero passar para você. Ficou claro essa lousinha aqui, Sim, sim. tá? Então, hum, deixa eu abrir uma outra luzinha aqui, fechar essa aqui. O que eu quero falar agora? Eu falei sobre duas coisas agora. Eu vou deixar do ladinho aqui. Eu falei sobre padrão e falei sobre unidades derivadas. Tá?
Primeira coisa, o que é um padrão de unidade? Que se repete, que é sempre assim. Que é uma coisa que é sempre a mesma. Eu acho que a melhor maneira de fazer é que ele dizer é que ele fosse imutável. Por exemplo, escolher a sua altura como padrão. É uma escolha boa ou ruim para garantir que esse padrão fosse inalterável? É boa, eu não cresço mais. Mas você pode diminuir, né? Será que se a gente pegar a sua altura, quando você estiver com 70 anos, assim, você acha que você vai estar maior ou menor? Menor. Menor. Não, não vai estar, não, porque eu vou fazer atividade física a vida inteira, eu não vou diminuir. Ah, então pode ser que você aumente também, ou não? Não, não, mas eu posso diminuir, por causa da idade. E como é que eu posso carregar você pra balizar as réguas que eu vou fazer baseadas em você? Você vai viajar o Não, é mundo difícil. É deixando as outras difícil. pessoas usarem você como referência? Posso Régua, fazer não. isso? Então, uma das coisas que historicamente as pessoas fizeram foram construir padrões materiais muito resistentes. Tanto que o primeiro padrão da unidade de quilo, ele tá guardado no International Bureau of Medicine, lá na França. Ele é um bloco de cromo irídio, é um aço com cromo irídio, e ele tá guardado numa câmara a vácuo, para tirar todo o oxigênio que pode, ao longo do processo, oxidar ele e fazer com que aquele 1 kg diminua de peso ao longo da vida, ao longo dos milênios. Caraca. É, depois eu vou preparar uma apresentaçãozinha, eu coloco essas fotos para você entender. Então, e aí o que acontece? Tem essa questão da unidade, certo? A gente está falando sobre padrão e unidades derivadas. Se existem unidades derivadas, existem unidades que não são derivadas, tudo bem? A gente mexeu com uma delas. Qual é a unidade que não é derivada que a gente trabalhou nos quadros anteriores? Travesseiro, braço. Travesseiro, ele é um padrão de uma unidade de superfície. Mas o eu ao quadrado é uma unidade derivada ou não derivada? Ah, é, derivada, derivada. Você colocou lá derivada. Então, o que a gente pode fazer aqui é pensar em unidades derivadas e não derivadas, certo? As unidades derivadas são, por exemplo, o eu ao quadrado. Por quê? Porque ele é feito de eu vezes eu. O travesseiro, ele é proporcional ao eu ao quadrado, certo? Então o travesseiro também ele também é um padrão derivado. Então, a gente travesseiro. E olhando isso, quem é que se o travesseiro ao quadrado é uma unidade derivada, quem é uma unidade não derivada? Metro. Não, metro. No É. metro a gente parou de usar. Eu tô falando quais são as unidades que a gente usou? Eu ao quadrado e travesseiro. Qual dessas Braço. unidades Mas é uma. braço é derivado. Eita, não sei. Não derivado. Não, quem poderia ser? Se eu ao quadrado é uma derivada, Eu, só eu. só o eu. O eu, ele é fundamental. Eu consigo fazer um eu a partir de outras unidades? É igual o braço. Tem alguma outra coisa que compõe o braço? O braço é duas vezes é duas vezes uma polegar, é um polegar. Então, o braço ele pode ser construído como 3 polegares. Ele pode, mas você vê que não tem uma conta matemática, é uma relação de proporção. 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 É porque de qualquer forma você tem que saber o quanto que vale cada polegar e É. tem que sempre saber no que era E o. proporção é diferente. Percebe que proporção é quanto uma unidade equivale a outra unidade. É diferente de eu fazer
por exemplo, polegar vezes tíbia, né? Que aí seria uma conta. Se o braço fosse, de fato, o resultado do polegar vezes a tíbia, ela seria unidade derivada, mas não é. Então, o que acontece? Essas unidades que você não pode construir elas a partir de outras são unidades não derivadas. Tudo bem? Mas esse aqui são unidades que a gente tirou da nossa reflexão aqui, da nossa brincadeira. Ou melhor, do nosso pensar científico. As pessoas no dia a dia podem se dar ao luxo de usar o padrão Beatriz Braga de referência? Quem dera, né? Você fosse um padrão universal. Quem dera. Ai, eu sou o padrão. Me meçam, por favor. Porra, pagando, né? Tipo, eu ia viajar o mundo. Cara, imagina. Você ia ganhar muito dinheiro. Ser um padrão de medida universal internacional. Ó, tem 1,70, ia ser difícil. Apesar que é fácil, me cálculo. Não é, tipo, tão absurdo. Pra você ter Deve ser 1,60. pra você ter uma ideia, disputas para consolidar diferentes unidades de padrão de medida já causaram guerras. As guerras revolucionárias entre França e Inglaterra, um dos motivos era a disputa, inclusive, técnica e tecnológica que as unidades de medida tinham. Tá? Meu Deus, gente, nossa. Já deu tudo na vida da guerra, na verdade. Descobri isso. Inclusive, você sabe por que a gente usa o sistema internacional e não o sistema imperial, que é o do braço, polegada? Primeiro, porque é um sistema mais inteligente, é a minha opinião. Mas segundo, foi porque durante muito tempo a França teve hegemonia militar na Europa. E parte da hegemonia militar da França se deu à capacidade deles conseguirem construir diferentes canhões em diferentes lugares e construir a bala para colocar dentro daquele canhão. Porque uma coisa é eu fabricar a bala e o canhão no mesmo lugar. Mas imagina você ter que mandar para 2 lugares diferentes e essas coisas se encaixarem, entendeu? Deixa eu tirar aqui. Você tá vendo a luz ainda? Oh. Tá. Então, isso é uma coisa realmente importante do ponto de vista histórico. Então, por isso que a gente tá falando de brincadeira aqui, mas é uma coisa que eu vou mostrar pra você que é mais sério do que a gente imagina. Bom, já que a gente falou que infelizmente o mundo não pode usar o padrão Beatriz Braga como unidade internacional de medida, qual é a unidade que hoje em dia, na atualidade, a gente usa? Metro. Metro. Metro é uma unidade não derivada de comprimento. Então, comprimento... O que usa na unidade internacional é metros e segundos, né? Então, essas unidades fundamentais. O nome dessas unidades não derivadas são fundamentais. Mas o comprimento, ou seja, o metro, ele é uma unidade do comprimento. Mas eu estou perguntando, imagina se eu quisesse ter uma coisa que fosse maior do que uma unidade, fosse um sistema. Aí a gente teria o que a gente pode chamar de sistema internacional. É tudo fala assim, quilômetros, metros, centímetros. Exatamente. Então, a gente fala metros, segundos. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, tem milhas, e a gente não usa milhas aqui. Não usa, mas os engenheiros... Eu preparei eu resgatei uma ficha de exercícios para você. Lá tem algumas reportagens interessantes. E o que acontece? Lá conta um pouco da história porque... Primeiro, os Estados Unidos eles são cabeça dura. E segundo, na maioria das coisas técnicas, eles usam o sistema internacional. Entendeu? É que tem um custo político de fazer isso de maneira geral. Mas esse custo político é mais barato que o custo de prejuízo na área técnica. Em 2001, eu coloquei a reportagem na ficha, mas eles perderam uma sonda de milhares de dólares porque a galera que construiu a parte mecânica
usou como padrão de montagem o sistema imperial. Quem estava operando, que é uma composição de vários cientistas, estava usando a unidade do sistema internacional. E aí o que acontece? Na hora de fazer a telemetria e mandar a sonda para o lugar certo, o cara, em vez de colocar as unidades na quantidade de metros, ele colocou na quantidade. Ele, em vez de colocar na quantidade de milhas, ele colocou em metros. Então ele mandou a sonda lá pra casa do caralho. Aí perdeu a sonda por Porra. causa disso, entendeu? Uma Então, milha, a relação era quilômetro, não? Ah, não, é mais 7 quilômetros, né? não, é Não, 1,8, se eu não me engano. Uma milha é 1,8. quilômetros. E aí o que acontece? Eu acho que é um. Isso é o sistema SI. Metros, segundos, quilos, quilograma. Essas três, principalmente, são unidades fundamentais do sistema internacional. Por quê? Eu posso fazer segundos a partir de outra unidade? Ah, de hora. De... Mas aí não é. Eu não estou construindo a partir de. Ah, tá, Lembra? É uma verdade, verdade. proporção. Ah, eu posso dizer que em uma hora cabe tantos segundos. Mas você percebe que é Mas não é. proporcionalidade. Não é. Por exemplo, você quer ver. Deixa eu ver uma coisa na sua área. Por exemplo. Ah, por exemplo, muita gente vai falar de potência, né? Ah, você é mais, sei lá, treino de levantamento olímpico, né? Eu gosto de levantamento olímpico porque ele é um esporte que não trabalha só força, mas potência, né? Que é você fazer o máximo de força no mínimo de tempo. O mínimo de Potência tempo. é energia sobre tempo. Qual a unidade de medida de potência? É watts. Watts é uma unidade derivada porque para você calcular a potência, você tem que pegar a energia em joule Dia e e o. dividir por segundo. Verdade. Então você tem que fazer uma conta que não é proporção para achar essa Verdade. nova unidade, tá? Tudo bem? Então sempre que você vir uma unidade que ele é construído a partir de outras, mas não em forma de conta, aí ele é uma unidade derivada. Tudo bem? Perfeito. Agora a última pergunta investigativa. Quanto é a distância da Terra ao Sol em Beatrizes Bragas, em Eus? Putz, que pariu. Não faço a mínima ideia. Acho que você ia colocar. Faz a conta. Eu vou te dar 5 minutos enquanto eu pego o café. Eu quero que você faça uma conta de proporção. Pode usar o computador. Procura a distância da Terra. Pega seu tamanho, 1,75. Faz a relação e me fala quanto é a distância entre a Terra e o Sol. É muitas Beatrizes, meu Deus. Precisa de muito. E aí, como eu vou medir isso? Eu vou colocar uma Beatriz do lado da outra ali? Eu vou fazer estatinhas? Mano, dá 88 milhões de Beatrizes Essa é a Braga. conta? Eu vou conferir, hein? Eu peguei e dividi por 70. Putz, Então, ótimo. Então, são quantos? meu Deus. Quanto é? Pode me falar. A distância Terra ao Ah, Sol. calma aí. Não, mas calma aí, que aqui uma coisa está em quilômetros e eu tô falando em Ah. metros. Um minuto. E... Calma aí, você sempre confunde. Você tem que acrescentar 3 zeros, né? Não sei. Isso a gente vai trabalhar na próxima aula. Ah, eu dei essa parte, é muito difícil na minha cabeça. Então você vai adorar a próxima aula, que eu vou resolver seus problemas para todo sempre. O K é 1000. Então, por exemplo, o número em metros sempre vai ser maior do que em quilômetros. Ah, então é só colocar 3 zeros a mais. É. Ixi, mas a calculadora não vai agora. Só cabe uma quantidade de zeros. 149.600. Eu vou pegar um café enquanto você faz essa atividade, pra você fazer com bastante calma. É 10 segundos pra eu pegar o café, vamos ver.
Caralho, 89 bilhões. 88 bilhões de Beatriz Braga. E aí? Quanto? 88 bilhões. Calma aí, 88. Então, bilhões. 88 bilhões. Quantos zeros tem isso? 9. Então, tem 88.00.00.000. Tem 88.000.000.000 Beatrizes pra gente chegar daqui até ao Sol, certo? Certo. Qual é o menor osso do corpo humano? É dos dedos. Não sei qual que é o menor. Qual? Então, provavelmente, esse ossinho aqui deve ser o menor? A falange, deve ser a Do falange. mindinho? A primeira Então, falange. qual é o tamanho da primeira falange do mindinho de uma mão humana média? Em Beatrizes, em eus. 2 centímetros. Então. Agora sem fazer conta, tenta fazer, como é que você me falaria? Eu ia dividir eu tenho 170 centímetros, né? Se um mindinho tem 2, o meu tem 2 centímetros, vai. Então, eu precisaria de 85 mindinhos dessas falanges para dar uma Beatriz. Muito bem. Carai. Você resolveu esse problema de coisas pequenas, resolveu melhor que o problema de coisas grandes. Mas não deixa de ser. Qual é o grande problema da gente pegar unidades de medida antropomórficas? Que é diferente o meu pro seu. Essa é a primeira medida. Outra coisa é que você muda de A gente formato de cresce. corpo. Se E, a, quebrar o osso, ferrou. e agora É eu. tipo digitar, eu acho muito louco digital, porque se eu queimo minha mão, ferrou. Não tem mais digital para lugar para nada. E meu pai, que ele trabalhava em fábrica, ele não tem esse dedo, né? Então Então, toda. deixa eu digitar. Aí ele tem que tirar de outros, tanto que ele tirou isso. Mas pensando nisso que a gente falou, sobre o fato de você ter que representar um número com 9 zero para falar da distância da Terra ao Sol, ou falar sobre 1,88 avos para representar o tamanho. Qual é o outro problema de você usar unidades antropomórficas? Porque, tipo, vai ficar muito grande ou muito pequeno, e, tipo, normalmente dá para usar um que é meio termo, ou seja, tipo, por isso que a gente sempre vai fazendo, simplificando, para ficar um termo não tão grande, com 9 zeros, que a gente podia colocar em outras unidades, e nem tão pequenininho, como 1,88 avos. Exatamente. É isso, né? Unidades antropomórficas elas são muito boas para representar o nosso cotidiano. Quando a gente começa a sair da caixinha do cotidiano e começa a pensar em estrelas, começa a pensar em universos subatômicos, as unidades antropomórficas começam a atrapalhar mais do que ajudar. E aí tem duas maneiras. Ou você pode criar uma nova unidade que melhor represente aquele tipo de dimensão, mas de qualquer maneira você também tem que fazer uma relação. Ou você pode usar uma coisa que é muito inteligente e muito poderosa, que é o quê? Por exemplo, de que maneira eu posso representar o 88 bilhões de eu de uma maneira mais simples? Notação científica. Notação científica. Então, o que acontece? A notação científica é um instrumento muito poderoso porque em vez de eu ter que escrever 88 bilhões de eus para representar a distância
Terra ao Sol? 8,8 vezes 10 a décimo. Não, como é que 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Não, é 8,8 a Também. décimo. 1, Você vai fazer 1, 2. 2, Tá 3, certo, 4, tá certo, é 5, 10. Tinha 6, falado 7, certo. 8, 9, 10. Tinha Exatamente. falado certo e corrigi, mas É. tá. E mais poderoso do que a própria notação é o que? É você fazer contas, é fazer matemática com esse sistema. Ele é um sistema que ajuda muito a fazer conta, que é o próximo ponto que a gente vai entrar na aula que vem para trabalhar os conceitos de matemática na física, de notação científica. Então, Mais vezes é mais de boa. Agora, quando entra divisão, entra a potência da potência, aí tá. cara, o que a gente vai usar? A gente vai usar soma e multiplicação. Sempre que você Negativo. Sempre que você achar que é muito difícil, pensa que a subtração é o oposto da soma. E a divisão é o oposto da multiplicação. E o resto a gente vai construindo. A potência também é uma operação derivada da multiplicação. Então, quando É. determinada coisa você pensar que é muito difícil, pense em quebrar esse problema em dois problemas mais fáceis. Tá? Não, essa parte ainda é fácil da física, tem outras mais difíceis. Calma, primeira aula, Beatriz, calma, tá? Ah, não, que vão da anotação. Eu sei que é difícil, mas eu sei que não é tão difícil, não. Sim. Não, e assim, quando a gente se apropria, a vida fica tão mais fácil. Eu tenho matéria de notação científica. Perfeito, próxima aula a gente vai usar bastante, se quiser deixar do seu ladinho. Ah, a gente fez 1 hora direto de aula, de blá blá blá. Então eu vou fazer um resumão. Aí a gente vai assistir um vídeo para dar uma relaxada sobre o assunto. E aí eu vou falar sobre a última coisa que eu quero falar hoje. E aí eu vou te dar uma ficha de exercícios para você fazer. Como eu ainda não consegui passar essa ficha pro Moodle, você faz agora, depois da aula, no papel, na sua anotação, pelo computador. Que amanhã vai estar online, aí você faz quando você quiser. Mas você já pega a ficha para fazer. É um guia de estudo dirigido. Então, aí você trabalha com ele, tá? Tá bom. Então tá. Então, só pra fechar. O que a gente falou até agora? A gente falou sobre grandeza, que é o quê? Grandeza é o fenômeno natural. Que é, por exemplo, o fato da gente viver num mundo que tem espaço, a gente viver um mundo onde existe um fluxo temporal. Isso são fenômenos na natureza tão profundos e tão únicos que a gente que a gente jamais poderia imaginar que existiria. Mas a gente vive num mundo assim. O que são unidades? Unidades são padrões para representar as grandezas. Você acha que eu tenho que ir escrevendo isso ou... É o que você achar melhor. Isso vai estar em vídeo. O que eu acho sempre bom é, por exemplo, se você depois da aula assiste, ouve, presta muita atenção. Depois faz um resumo da aula a partir do que você lembrar, entendeu? Aí você faz o resumo da sua cabeça, com gráfico, com tabela, e aí você produz a sua lembrança. Se sua memória falhar, volta pro vídeo, olha a parte que você tá com dúvida. Aí Tá. Eu vou reassistir. é trabalhoso, mas é uma das coisas que mais funcionaram pra mim. É fazer o resumo da aula pós-aula, partindo do que você prestou atenção. Então, o que a gente fala? O que foi? Pode falar. É bom que me obriga também a relembrar Exatamente. e pensar. Do ponto de vista fisiológico, você que é uma educadora física, por que isso funciona? Vixe, fisiologia nesse sentido, eu não sei. É por causa da prática. Sinapse química, sinapse, sinapse plástica. Eu não aprendo tão fundo assim, não, mas não sei o que é. Por partes, mas a gente não aprende tão... É só que quanto mais sinapses a gente faz, tipo, ela tá acostumada, ela começa a se acostumar, né? Exatamente. Tipo,
Porque no primeiro momento, a primeira vez que eu falei alguma coisa pra você, você ouviu e você pensou sobre aquilo. A sinapse que ia daquele caminho, ela foi mais química do que plástica. Então o que acontece? É, Você teve que gastar muito dispositivo fisiológico de enzima para fazer a corrente elétrica passar de um axiônio para o outro. Mas o que acontece? Quanto mais você pensar naquilo, mais o finalzinho do encaixe vai mudando plasticamente. Então ele vai se aproximando. Então quanto mais plástico tiver aquela sinapse, mais fácil ela é de acontecer e mais duradoura aquela memória vai ser. Então quando você para e pensa no que a gente conversou, mais você está reforçando essa mudança plástica daquela sinapse. Esse é o rolê que a gente vai fazer o ano todo. precisa ficar lembrando e relembrando, lembrando e relembrando. Exatamente. Tanto que uma coisa que eu vou preparar pra você depois é uns folderzinhos que eu acho que eu tenho até aqui. Deixa eu pegar. Que é um negócio assim que você. Pera aí, deixa eu te mostrar. Será que tá aqui? Acho que tá aqui, ó. É uns, é uns resuminhos. O ideal é você fazer. Eu vou te dar uns que eu tenho que é legal. Mas é um A4 que eu dobro. E aí, por exemplo, eu faço resumo de todas as equações, por exemplo, de cinemática. E aí eu gasto uma energia fazendo esse resumo, a partir de nota de aula e livro. E aí na hora de fazer exercício, em vez de eu ficar parando, eu vou fazendo. Ah, não lembrei? Pega no folhetinho, olha. Ah, tá aqui. O que vai acontecer? Uma hora, você vai andar com isso no bolso, mas você vai usar muito menos do que você usava no começo. Porque você vai ter colocado o que estava aqui e aqui. É verdade. Então, eu vou. Tipo aquele negócio, de perder tempo escrevendo cola no corpo, de tanto você escrever cola no corpo, você aprende, você nem precisa da cola. Exatamente, mas cola é o melhor processo. O aluno ele tá fazendo o que o professor quer e nem percebe. É verdade. Eu nunca colei desse jeito, mas eu decoro muito fácil. É ótimo, ótimo. É o que a gente precisa. Agora eu quero ver sua capacidade de organização e elencação de conteúdos. Agora é a parte de organização. O que a gente falou até agora? O que eu queria, o que eu falei de importante até agora? Falei de grandeza, falei de unidade. O que mais que eu falei? Aí você dividiu grandeza derivada e não derivada. Exatamente. Então eu também quis falar sobre unidades fundamentais e Que são as derivadas. derivadas. Uhum. Não, as não derivadas. Que as fundamentais. Eu coloquei não Ah, tá, derivadas tá. porque eu queria que você entendesse o conceito. Mas agora que você já entendeu o conceito, o nome que para isso é unidade fundamental. É aquela que não depende de mais nenhuma unidade. Derivada. Deixa eu ver. Então, ó, eu falei sobre unidades derivadas, unidades fundamentais. Sistema internacional. Falei sobre o sistema internacional. E falei sobre a última coisa agora. O que eu falei? Sobre Notação científica. notação científica. A notação científica ela é uma solução para o quê? Notação científica. Para que eu... Qual é o problema que eu criei antes para você ver como era Um importante? número muito grande ou um número muito pequeno. Então, para resolver problemas de escala, tá? De escala. De escala. Tá bom? Esse é o resumo do que eu quis falar nesse começo. Se a gente entrar lá dentro do Gamboa, dentro do Gamboa, deixa eu ver o Gamboa, aqui, Gamboa, tá. Se eu entrar lá, você vai ver que vai ter história, vai ter uma aba escrito definição. Definição? Abrir. Definição, história, ótimo. Nessa parte que eu vou colocar os conteúdos de definição. De definição.
Tá bom. Tá bom? Pá, 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 pá. Deixa eu. Deixa eu ver aqui. Tá, se você entrar em índice, clique em mapa de conteúdos. Abri. Abriu? Você conseguiu ver a imagem? Sim. Tá vendo que tem umas linhas? Tem história, definições? Sim. Então, a gente acabou de falar sobre grandezas. Então, atividade investigativa sobre construção da unidade própria, diferença entre grandeza e unidade, unidades fundamentais e derivados. Foi isso que a gente falou até agora. E aí, próxima aula, não nessa, porque eu quero falar sobre outra coisa. A gente vai falar sobre sistemas de unidades, tudo bem? Tá, a gente vai primeiro fazer definições. Primeiro a gente vai assistir um videozinho e eu vou falar agora pra você um pouco sobre o que é ciência, tá vendo? Então hoje a gente vai falar é, sobre história hoje para entender o ontem, é a próxima matéria, tá? Então, só pra você entender o que a gente Tá, acabou de fazer, tá? Então a gente acabou de... perfeito. Ficou claro olhando esse organograma aí dos conteúdos que a gente vai fazer? Ficou bem claro. Tá, então ótimo. Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar um videozinho pra gente assistir. Levanta, dá uma espreguiçada. Você tem 2 minutos pra dar uma soltada no corpo, pra relaxar. Ai, nossa, Desbaratina. eu solto o corpo o dia inteiro. Não, mas desbaratina. Porque senão eu quero que você quebre esse fluxo de atenção, tá ligado? Então, isso, Eu vou levanta. dançar hoje ainda tenho aula de Ai, dança. que inveja de você, mulher. Adoro. Nossa. Cara, eu gosto muito. Já dancei, já treinei. Hoje, Ai, que saudade de fazer tudo isso. aí à noite eu faço mais uma aula, dou mais uma aula de dança. Cara, e você dá o quê? Essas aulas de academia, né? De bem. Eu dou só fit dance, que é só dança, é só funk, axé, sertanejo, mas tudo individual, assim, dança individual. Sim, Mas sim. é Mas a pauleira. galerinha faz os passinhos, né? Tipo, faz o. Faz, só que tipo, não são passos muito simples, sabe? É coreografia mesmo. Coreografia Caramba, que medo. não é tipo zumba, que é uma ginástica, sabe? É bem Entendi. coreografado. É quase fazer jazz. Jazz na academia, né? É tipo isso, mas é tipo isso. Só não tem parte de chão, que o jazz tem bastante. Não tem tanta técnica, não fico cobrando técnica. Mas é como se fosse para comparar, seria mais uma aula de jazz do que uma aula de zumba. Entendi. Eu vou parar de compartilhar essa lousa e eu vou compartilhar o videozinho, tá bom? Tá bom. Então, depois eu deixo com você essas anotações, tá? Então as anotações que a gente fizer eu deixo separado. Deixa eu ver aqui. Ah, já escrevi também tudo. Depois que terminar esse. Okay, I have a confession to Vamos ver. Essa aqui vai ser legal. Deixa eu ver. Uma janela. Uma. Vê se você consegue ouvir o som. make. I've lived in the United States since pegando som? 2010, Não. and Tá. Então. Participar da reunião. Pera aí que eu vou resolver um negócio. Então, parar a apresentação. Dados na reunião. Copiar. Entrar. Você tá me ouvindo? Tô. Beleza. Então agora acho que vai. Eu troquei de navegador. É, o som mudou um pouquinho, tipo. Melhorou ou Tá piorou? igual. Não, o som mudou, tipo, parece, sei lá, mudou a tonalidade, não sei. Não é isso. Guia Y. Ótimo. Um texto em inglês. Dá uma treina. Como tá o seu inglês? Dá pra assistir o vídeo? Como é que você. Não tem legenda em inglês, é só áudio em É inglês. só áudio, é pra treinar. Ih, não sei. Mas tá, a gente faz. Tá.
Ótimo. Então vamos fazer o seguinte, já é pra você... Se tiver legenda em inglês, eu consigo acompanhar melhor. Ah, acho que de inglês deve ter, vamos ver. Português é meio difícil ter, mas se tiver também é bom. Ó, tem espanhol, Pode ser. vamos ver. Melhor E de eu acho que é um vídeo legal, tanto pra treinar escuta, quanto pra... Vamos ver se você... Qualquer coisa a gente vai conversar sobre o que ela tá falando. porque calma aí, o Gui vai me matar, mas eu não sou muito boa Right ainda. now in New York, it's Tá ouvindo? 65 degrees with clear skies and sun. Today's forecast has partly sunny weather, with a high of 77 degrees and a low of 61 degrees. I still don't understand the use of Fahrenheit. Virtually every country on Earth uses Celsius to measure temperature, but the US still uses Fahrenheit. And for that reason, we at Vox often get comments like these. Okay, we get it. Besides the fact that the majority of the world uses it, the metric system makes conversions a lot easier. The Celsius scale even looks simpler. It has freezing and boiling points at nice, round numbers, 0 and 100, where in Fahrenheit, it's a bit of a mess. And of course, this isn't just an issue of aesthetics or weather updates. America's unwillingness to switch over to the metric system has had serious consequences. In 1999, a $125 million satellite sent to Mars disappeared in the Martian atmosphere. É aquilo que eu It's te a falei. setback to years of work already done. Lembra que eu te falei? Que os Aham, caras... que Yes, erraram o número. exatamente. Os caras perderam... In the vastness of space, Deixa eu ver. it's a setback to years Serious consequences. In 1999, 125 milhões. Em 1999, satélite de 125 milhões de Eu dólares. tinha um $125 ano. million yeah? satellite sent to Mars disappeared in the Martian atmosphere. It's a setback to years of work already done. In the vastness of space, all it takes is one navigation error. And this colossal mistake was largely due to a conversion error between US and metric measurements. Fahrenheit was really useful in the early 18th century. At the time, no one really had a consistent way to measure temperature. But then a German scientist came up with the Fahrenheit scale when he invented the mercury thermometer in 1714. To make this scale, the most popular theory is that he picked the temperature of an ice-water-salt mixture at the 0 mark. He then put the freezing point of water, which is higher than a salt mixture, at 32, and placed the average temperature of the human body at 96. From there, he placed a boiling point of water at 212 degrees. Na verdade, o Fahrenheit ele usou uma mistura de água, sal, que deixava a temperatura mais boa. E ele usou o sangue humano. Então, o sangue humano recém-tirado era o padrão de máxima temperatura, entendeu? Que foi o 212 ou 32? Que é o outro, é o 32. The human Que é o body at 96. 96. Ah, 96. Então, na verdade, o 96 é uma temperatura do corpo, porque na verdade ele tirou o sangue. E o sangue humano acho que deu o zero, o 100 Fahrenheit, é o padrão dele, entendeu? Entendi. From there, he placed a boiling point of water at 212 degrees. In 1724, Fahrenheit formalized that scale and was inducted into the British Royal Society, where his system was a big hit. As Britain conquered huge parts of the globe in the 18th and 19th centuries, it brought the Fahrenheit system and other imperial measurements such as feet and ounces along with them. And Fahrenheit became a standard system for the British Empire across the globe. In the meantime, the metric system was gaining popularity during the French Revolution. It was put in place to unify the country at the national level. So by the second half of the 20th century, Celsius became popular in many parts of the world, when many English-speaking countries began using the metric system. Even America attempted to switch over. The change would have been good for trade and scientific communications with the rest of the world. So Congress passed a law, the 1975 Metric Conversion Act, which led to the United States Metric Board that would educate people about the system. This created the only metric highway sign in the US, the Interstate 19 connecting Arizona to Mexico. But it didn't go much further than that. The problem was that unlike the UK, Canada, or Australia, the law made the switch voluntary instead of mandatory. And of course, people resisted the change and the metric board couldn't enforce the conversion. So President Reagan ended up disbanding the board in 1982.
The next nudge to Metricate came when the metric system became the preferred measure for American trade and commerce in 1988, but nothing really stuck with the general public, even though bizarre measurements like feet and Fahrenheit are not doing them any favors. Students have to train for 2 sets of measurements, making science education even more difficult. And companies spend extra dollars producing 2 sets of products, one for the US and the other for metric. There's also an argument for public health. According to the CDC, about 3,000 to 4,000 kids are brought to the ER due to unintentional medication overdose every year. And conversion errors for dosage are to blame. So it seems like a no-brainer. America needs to switch to the metric system to match the rest of the world. But it is still struggling to make that change. That's because it'll take a lot of time and money, but there's no financial proof that this will all be worth it. So unless that change is proven to be economically better, we're not going to be using Celsius anytime soon. What's 77 Fahrenheit in Celsius? 77 degrees Fahrenheit is 25 degrees Celsius. Alex. Eu acho Quase que eu te respondo em inglês agora. ó, tá. O Gui ia bater palma, ó, vou falar até bem. Não, é costume. Ainda falei pra ele que ele vai me dar biologia. Eu falei, mano, pelo amor de Deus, não me dá aula de biologia em inglês, senão eu vou surtar. Mas eu gosto muito desse videozinho. Ele vai falar sobre isso, sobre essa bizarrice do sistema imperial ainda. Mas é isso. O louco do sistema imperial, que é esse sistema que herdado do Império Britânico, é que além dele ser antropomórfico, ele não usa escala de centígrado, ele não usa escala decimal. Então a notação científica que a gente acabou de usar para fazer a conta não funciona para eles. Então imagina que esses caras ainda têm que usar relações de... Porque eles não falam 1/10 de polegada, não. É tudo divisão por 2, né? Então meia polegada, 1/4 de polegada, 1/8 de polegada. É muito complicado. Então é muito mais difícil. Por quê? Então acho que eu acabei de mudar a sequência da aula. Eu ia falar sobre outras coisas, agora eu vou falar sobre isso, que é a segunda parte daquela coluna de grandezas, né? Que é falar sobre sistema imperial, sistema métrico e falar sobre isso que a gente está falando. E aí eu vou passar para você uma guia de exercícios só sobre isso, tá? Essa guia eu vou colocar essa guia de estudo eu vou colocar direto no Moodle. E aí já fica lá pra você. Só um segundo. Eu vejo lá em... Ixi, onde? Calma aí. Pera aí que eu já vou te falar. Deixa eu ver aqui. Isso, ele tá em definições. Então, em definições... É que eu cliquei em mapa de conteúdo, agora eu tô voltando. Não tem problema. Então, isso aqui, ele é o... Deixa eu abrir um mapa aqui. Então ele é definições grandezas, né? Então grandezas.
Grandezas. Deixa eu ver. Acho que tá pronto. Vai lá, entre em definições. Tá, achei. E aí tem. Mas eu não consigo. Ah, não, consigo clicar. Aí tem uma guia de estudo. E aí. Tá. Tá, precisa que eu tenho que fazer até quarta, é isso? Ó, eu vou. Peraí. Ler esse texto. Até o item 4. Tá, o 5, 6 e 7 não. Isso. Só até o 4. O 5 é o que a gente vai trabalhar a próxima aula. Tá? E a maioria é vídeo, então, meu, faz com tranquilidade. Ele é mais longo do que os questionários que eu pretendo passar pra você, mas ele é mais tranquilo, entendeu? Então, Tá. faz como se fosse um, sei lá, Ah, como não, eu vou ficar mais agora estudando mesmo. Isso, ainda. isso. E aí, o que não der, você anota depois. Por exemplo, se passar muito mais de 1 hora, você me fala, tá? Mas aí eu vou. Tá bom. Mas eu vou te falando. Então, ótimo. Então, isso. Então tem isso aí que eu te passei. E agora, então até o 4 é o que a gente falou e o que eu vou falar agora, tá? Pra terminar a aula. Tá bom. E aí eu vou abrir de novo a luzinha pra gente trabalhar com a luzinha. Deixa eu achar sua carinha de novo aqui, que eu perdi. Cadê? Achei a sua cara. Deixa eu abrir o Photoshop. Tá, o outro Photoshop tá aqui. Vou apresentar agora. Uma janela. Pronto. Compartilhar. Nossa. Melhor. Então tá. Então o que a gente vai falar agora? No vídeo ele falou sobre aquilo que eu já tinha comentado mais cedo. Da onde veio... Por que a gente hoje em dia usa o sistema internacional e não usa o sistema imperial? O sistema imperial é meio louco, na verdade. Não dá pra ter um padrão, assim. Não consegue ter um padrão. O sistema internacional tem padrão. Pensa que nada na história da sociedade humana é porque é mais razoável ou não. Lembra que a gente estava falando? Você falou assim, tudo acaba em guerra. As coisas mudam, não porque são melhores, mas porque de alguma maneira o contexto social levou a gente. Além da questão da praticidade do sistema internacional, qual foi outro motivo histórico que levou à consolidação do SI e não do sistema imperial? Good question. Hã? Good question. Eu comentei sobre Napoleão, lembra que eu falei? Que quem foi o maior rival da Inglaterra no período da Revolução Industrial? O maior rival da Inglaterra durante esse período do Renascimento e Revolução Industrial foi a França. É, só a França, mas não sabia se era a França. As vitórias do Napoleão foram essenciais para a consolidação da hegemonia continental da França na Europa. Então, o fato inclusive o primeiro padrão do metro, ele é francês. O primeiro padrão, ele tá inclusive chama International Bureau of Medition. Você vê que meu inglês é uma porcaria. Mas o nome dessa fundação internacional, ela é em francês.
esse bureau de medidas, ele escreve até hoje os relatórios dele em francês e inglês. Então, é uma instituição francesa que é responsável por guardar os padrões internacionais de quilo e metro. No começo, é aquilo que eu te falei. A gente, então, deixa eu abrir aqui. Então, o que a gente vai começar a fazer aqui? Então, o que eu vou falar agora para você é sobre os sistemas. Então, a gente tinha o sistema imperial. E, na verdade, o que você tinha na França ainda não era o sistema internacional. Era um sistema que a gente era conhecido como CGM. Por que CGM? Não sei. Chuta alguma coisa? Centímetro, grama e metro. Muito bem. Putz, muito bem. Foi? Que era o padrão francês de medidas. Enquanto o sistema imperial era britânico, era composto de polegada, milhas, braças, pés e outras. O de volume eu não lembro. É pound e outras coisas. Esse era o padrão francês. E aí o que acontece? O imperial era o francês? Não, o imperial era o britânico. Ah, tá. Lembra? Mesmo porque o que aconteceu nessa época? A briga do Napoleão. Antes, o Napoleão ele sobe ao poder depois da Revolução Francesa. E o que o pessoal tava fazendo na Revolução Francesa? Eu não sou boa em história. Tudo bem, tem... Beatriz, Beatriz, relaxa, você não tem obrigação de lembrar de nada. Eu tô aqui pra tentar fazer sentido pras coisas. E o muito louco, eu gosto muito de ler essas coisas, porque depois de um tempo você começa a ver que as coisas fazem sentido umas com as outras. O sistema imperial era o britânico porque nessa época do CGM, o que estava acontecendo na França? A Revolução Francesa. Na Revolução Francesa, o que eles estavam fazendo? Cortando cabeça de rei e rainha. Então, aqui era a época da guilhotina aqui, ó. Então era só as cabecinhas dos reis caindo, tá ligado? E o que acontece? Então, e é aquilo que a gente falou, o primeiro padrão do metro é uma barra de aço que tá até hoje na França, que era o padrão que o pessoal tinha para fazer os testemunhos. Testemunho é um padrão baseado em outro padrão. Então, por exemplo, os caras tinham um padrão do metro. Aí o dono da padaria, ele ia com uma barra de ferro, ia lá, media em relação ao padrão e voltava e falava, agora a gente pode fazer o pão de 1 metro. Por quê? Porque eu tenho um testemunho daquele padrão. E essa evolução científica e tecnológica da França foi o que fez esse padrão CGM se consolidar. Então, esse padrão se consolidou. Por quê? Pela qualidade técnica dos franceses, pela praticidade do sistema métrico, do sistema decimal. O que o sistema decimal permite a gente usar? Ixi. Números menores. Notação científica. Tá. E fica. Então, nesse momento, o padrão CGM ele se consolidou e ele serviu de base para o sistema internacional, tá? Então, o sistema venceu. O sistema CGM foi o vencedor, tá? Ele usava a fração de 2. Então, ele era fracionário, né? O sistema britânico. Ele era fracionário.
E ele não tinha essa relação, por exemplo, que os padrões tinham, né? Então, por exemplo, eu vou falar sobre velocidade, eu vou falar sobre metros por segundo, sabe? Tem uma coerência maior. Então, o padrão imperial tinha pouca coerência interna. Então, qual é o quadro? A gente tem, no começo do Renascimento, uma disputa entre o sistema imperial e o sistema CGM. A consolidação da tecnologia e da qualidade técnica do padrão CGM em comparação com o imperial e as vitórias e hegemonia militar de Napoleão ajudaram a consolidar o sistema GCM dentro da Europa continental. Tudo bem? E aí o que aconteceu na sequência? Depois da consolidação do padrão CGM, houve uma reunião dentro desse... Como era também um... Como a França era na Europa continental, ele tinha uma troca muito maior e muito mais fácil com outros países da Europa continental. Isso permitiu que esse sistema CGM fosse apropriado por outros países e se tornasse um sistema internacional. Que é o SI. Que é o SI. Nesse processo, houve algumas mudanças. Houve algumas mudanças. Você sabe me dizer algumas delas? Deve ter acrescentado algumas coisas. Qual? Algumas. Olhando o CGM, sabendo que você sabe do sistema SI. O que já teve de mudança? Metros, acrescentou quilos, litros. Exatamente. Centímetros. Então a gente, por exemplo, de gramas, a gente mudou para quilograma. Quilograma. Centímetros. Metros. Passou para centímetro. Passou para metro. Metro. Centímetro, grama, metro. Não é. CGM é. CGM é o quê? Só se você não for centímetro. Quer dizer, só se M não for metro. Milímetro. Não, sei lá. Não, é alguma coisa, eu vou pegar, mas é centímetro, é centígrados. Centígrados. Não é Fahrenheit, entendeu? Deve ser De Celsius. Celsius, deve ser Celsius. Deve ser Celsius. Que é o sistema que ficou, de fato. E aí a gente mudou para quilograma. E outra coisa essencial foi uma consolidação de uma rede metrológica. Tá? Uma outra coisa importante foi uma rede metrológica. O que é uma rede metrológica? Não sei, de metros. Não, aqui vem de... mas o metro aqui vem de metrologia, do estudo da medida. Uma rede metrológica é uma coisa importante para a consolidação de um padrão internacional de medidas. Por exemplo, se a gente quisesse, voltando, num mundo hipotético, onde a gente tivesse um sistema Beatriz Braga de medidas, o que a gente teria que fazer? Primeiro, a gente teria que fundar as unidades fundamentais. Quais seriam? Por exemplo, a sua altura seria o comprimento fundamental. Sua massa seria o padrão de massa padrão. A sua temperatura poderia ser a temperatura padrão. Ixi, minha temperatura é baixa, minha temperatura é 34, é normal. Sério? Nossa, mulher, como você é fria. É baixa. Sempre é baixa. Eu já posso falar que você é fria sem nem... Mesmo você sonhando. Mas... Na verdade, isso é que acontece. Mas outra coisa, como alguém da Inglaterra ia poder saber se a régua que ele usou tá no tamanho proporcional à sua altura?
como ele poderia criar esse testemunho? Por causa dessa rede metrológica aí. Então, mas eu teria que fazer o quê? Uma coisa que se pode fazer é fazer cópias, por exemplo, em gesso de você e mandar a cópia em gesso para os países que iam precisar de você. No caso real, a gente não faz padrão de gesso, faz padrão de aço. Mas, por exemplo, todo metro antigamente se fazia uma barra e se comparava ao padrão que estava lá na França. Esses padrões que eram comparados ao padrão fundamental eram enviados para países diferentes, então cada país tinha o seu testemunho do padrão oficial. Só que o que acontece? Esse padrão que veio da França ia poder ir até a padaria do seu Jorge? Não. Aí o que eles faziam? Eles faziam uma cópia da cópia. E aí ele levava para a cidade, por exemplo, de Osasco. E aí na cidade de Osasco, todo mundo podia copiar, comparar com o padrão que estava lá. A rede metrológica é você conseguir identificar, por exemplo, é você conseguir produzir uma régua que está aí na sua mão, e essa régua tem um número de referência que você consegue saber exatamente qual o caminho metrológico que ele usou. Então, por exemplo, muitas vezes o padrão que regulou, que aferiu a sua régua é o 10º padrão desde do referencial padrão. Isso é uma coisa até hoje. Se você pegar os equipamentos eletrônicos, por exemplo, de laboratório, ele vai ter uma plaquinha atrás, principalmente do Inmetro. Então, o Inmetro é alguém que é a instituição brasileira responsável por garantir essa estrutura de pesquisa, de medição, para garantir que todas as coisas que estão no país, que tenham importância técnica e tecnológica, tenham uma rastreabilidade metrológica, entendeu? É. E aí vem a coisa mais interessante, que é o quê? Que eu tinha para falar para você, que é o sistema internacional. Ele fundamenta isso, os padrões, fundamenta a estrutura burocrática institucional que vai cuidar da rastreabilidade metrológica. E hoje em dia a gente está chegando, a gente acha que já chegou, no patamar de você conseguir construir padrões que sejam supramateriais. Por exemplo, eu te falei, deixa eu até te mostrar aqui. Você está conseguindo me ver, né? Deixa eu achar um livro aqui que eu quero te mostrar. Acho que eu peguei o livro pra mostrar pra você e acabei não achando. Eu vou mostrar pra você, eu vou caçar aqui na internet e vou te mandar essa imagem, que é o padrão do metro. Isso daí é tudo livro de estudo? É. É que o meu não dá pra mostrar, mas o meu é só de livro bobinho. Ah, mas bobinho nada, mas eu tenho ficção científica, tem Harry Potter aqui. Ai, eu amo Harry Potter! É tudo, tem tudo aqui. É inclusive o que vai ficar, que eu ainda não arrumei, mas é o que vai ficar no principal. Ah, é? É a parte... Não. Ó, deixa eu ver se... É a coleção que vai ficar em exposição. Ó. Ficou com uma qualidade. Isso aí é o Inmetro? Não, É a barra. Barra de aço. É que eu não queria mudar. Bom, depois eu faço uma coletânea. Bom, eu ia te mostrar a barra, a barra que do padrão do metro, né? E aí o que acontece? Então, pronto.
B. Bom, deixa eu agora foi. Bom, isso. Bom, e aí o que acontece? Você tinha essa barra de metal, né? De aço e tal. Só que isso era aquilo que eu te falei. Ao longo de milhares de anos, provavelmente aquela régua, aquela barra, ela ia mudar de dimensão. E de fato, ela ao longo dos anos ela mudou centésimos e centésimos de milésimos de milímetro. E isso, por uma ciência que se propunha a ser eterna, não respondia à expectativa dos caras. Eles queriam um padrão que fosse imutável pela eternidade. Só que o que acontece? Tudo que é material, ele é mutável, ele vai se desgastar, né? E aí o que os caras pensaram? Então a gente vai pegar um padrão de grandezas físicas. Então, primeira coisa que eles começaram a pensar, pô, eu preciso criar um padrão para comprimento, por exemplo. Então o padrão do metro começou sendo essa barra. Essa barra ele era em forma de X, para ter menos distorção do ponto de vista mecânico. E ele tinha 1 metro. E aí o que acontece? Isso ainda no século XX. O pessoal falou, a gente precisa de um outro padrão. E aí o que eles fizeram? Eles pegaram o tamanho da Terra. Então aqui tinha a Terra. E aí o que eles falaram? Não, então qual é a proporção da Terra que dá 1 metro? Então eles pegaram o meridiano da Terra, dividiram em sei lá quantos avos, e aí eles falaram, 1 metro agora é esse tamanho. Meu Deus! Do meridiano da Terra, um meridiano dividido por sei lá quantos avos. Só que o que acontece, tem um problema aí. A Terra, ela vai demorar pra sumir, mas ela é infinita? Não. Então os caras, ainda inconformados com isso, foram lá e procuraram uma nova definição. Então o que acontece? A definição agora é que um raio laser da cor vermelha de determinada frequência. Então, por exemplo, deve ser 700 milihertz. Esse raio laser passando numa barra de quartzo durante X milésimos de segundo é 1 metro. Nossa senhora, eles fizeram mais confusão ainda. Então o que eles fizeram? Então se eu pegar um raio laser de tal frequência, passar por um cristal de quartzo, o que ele andar em tantos milésimos de segundo é 1 metro. 1 metro. Tranquilo? E aí eles criaram que não é mais isso. Não, agora é isso. Porque é um padrão. Ah, é isso? Hoje em dia 1 metro. Então, mas a gente não precisa calcular dessa forma. Que bom, pelo menos. Não. Já tá calculado. Esse é o padrão fundamental. Então, por exemplo, a barra de ferro que vem pro Brasil, pro Inmetro, pro cara medir o padrão dele, é medido em relação a isso. E aí qual é a vantagem? Se o Brasil quiser ter um padrão fundamental, ele consegue. Por quê? Ele só precisa pegar um laser vermelho de tal frequência e uma barra de quartzo. Entendeu? Simples. Você percebe que é mais simples de outros países copiarem o padrão fundamental. E esse processo aconteceu por várias coisas. Mas a fronteira final era o padrão de massa. O padrão de massa, ninguém sabia como ele poderia construir a partir de uma grandeza física. Entendeu? Por exemplo, os segundos. Os segundos, eles também fizeram isso. E aí, como é que eles fizeram? Eles fizeram o segundo baseado no número de oscilações de um relógio atômico de césio. Por quê?
uma das coisas que não muda em nenhum lugar do universo, não importa a velocidade que você esteja, é o número de decaimentos por segundo de uma fonte de urânio. Ele é uma característica física profundamente fundamental para o universo, entendeu? Então não importa se você esteja aqui ou num outro sistema interplanetário, não importa se você esteja aqui ou quase a velocidade da luz. Se você fizer os ajustes dos cálculos da relatividade restrita, o número de oscilações que um átomo de Césius tem que fazer antes dele decair é o mesmo. Caraca. Então eles usam isso como um padrão para falar quanto tempo é um segundo. Nossa, eu nunca aprendi isso na escola. Você não teve de professor, né? Eu falo essas coisas desnecessárias. Onde você mora? Eu? É. Em São Bernardo do Campo. Não tinha como eu ter aulas com você. Não, mas eu morava em São Paulo. Eu também virei professor há 5 anos. Antes disso eu era outra coisa. Então, o que acontece? E aí o que acontece? A massa era o limite final, era a fronteira final. E a galera, putz, como a gente vai criar um padrão de massa pra isso? E aí, recentemente, os caras conseguiram criar um processo pelo qual eles medem um elemento atômico. E esse elemento atômico tem uma unidade de medida que é derivada da grandeza de Bohr, que é uma grandeza quântica. É o H cortado, é o número de Planck. E aí o número de Planck, ele virou um referencial de massa. Então 1 quilo é 10 elevado a tantos átomos que tem o número H, sabe? Ou a constante de Planck, que é uma constante astronômica. Então, gente, mas olha como isso tudo é importante. Caraca. Isso tá numa reportagem que tá no seu guia de estudo, que tá lá. Aí eu já vou fazer hoje. Aí o guia de estudo, ele conta que os caras estavam querendo fazer aquilo. Eu fiz esse guia de estudo há uns 3 anos atrás. Ano passado, os caras de fato mudaram o sistema. Então, a partir do ano passado, todo o sistema internacional de massa, ou seja, o quilo, ele é um referencial do número de Planck. Planck. Eu acho que é o número de Planck. No guia tá o nome correto. Deixa eu ver. Nunca nem ouvi falar de Planck. Raio laser vermelho. Bom, acho que tá no guia. Aí depois a gente dá uma pesquisada. Eu te falo assim, tá? E aí o que eu ia falar? Então, esse é o caminho entre o começo da criação do sistema internacional e como o sistema internacional está hoje. Tá? Qual é a parte bacana disso para o que a gente vai estudar em física? Diferente da matemática, que normalmente a gente tem os números sozinho, sem companhia nenhuma, mais de 80% das questões de física, eles vêm acompanhado de uma unidade de medida. Então, não é só o número, mas também qual unidade representativa de determinada grandeza você precisa associar com aquele número. E isso é uma informação a mais. E aí eu vou te mostrar na próxima aula como a gente pode usar as unidades de medida a nosso favor, para ajudar a gente a fazer os exercícios que a gente não sabe e completar lacunas que na hora a gente não lembra. Então, se você não lembrar de determinada equação, muitas vezes, olhando a unidade de medida, você sabe qual é a equação que você tem que usar, mesmo sem nunca ter visto ela na vida. Caraca. Isso é o que eu vou mostrar na próxima aula, tudo bem? Perfeito. Então, hoje eu preciso terminar esse guia de estudos. Isso. E é isso. Então, o que eu quero que você faça? O guia de estudo, ele é um pouquinho mais longo, mas ele é leve. Faz o que você puder dele até quarta-feira. Quarta-feira eu vou te dar uma outra guia de estudo, tá bom?
Tá bom, e sempre vai ser assim, né? Depois da aula eu faço pra Isso, próxima. isso, exatamente. Então, o guia de... Perfeito. Pra mim se, tá vo- ótimo dessa forma. se você quiser, faz numa folha à parte e tira a foto pra mim. Que aí, e manda pro WhatsApp, tá? Ah, tá. Me explique o que ela contou. Ah, tá bom. Tem umas Tem atividades. tarefinhas. Aham. Tá Mas bom, é tá bem bom. simples, tipo, sabe? Me fala o que ela falou, me explica o que, faz um resumo de 3 linhas. É bem simples, tá? Tá bom. É isso. Beatriz, obrigado pela primeira Muito aula. Espero que você obrigada. tenha gostado. Adorei, adorei. Ah, que bom. E ao longo do caminho eu vou arrumando os conteúdos, vou arrumando as guiazinhas e a gente vai ajustando pra isso tudo estar organizado dentro do Moodle e você poder resgatar, tá bom? Fica tranquilo, mas eu adorei. Acho que ficou bem dinâmico. Eu gosto assim. Acho que consigo prestar mais atenção. Beleza. Ótimo. Se tiver alguma ideia, alguma proposta pra melhorar, deixar mais interessante, não deixe de fazer. A ideia é a gente ir melhorando a cada aula, tudo bem? Perfeito, combinado. Bru, te vejo quarta às 4, então. Exatamente. Quarta-feira às 4 horas, tá bom? Combinado. Combinado. Tchau, Beijinhos, tchau, até tchau e lá. boa aula Tchau. de dança, hein? Tô morrendo Obrigada, bom descanso, bom resto de dia. Valeu, brigadão. Tchau, tchau. Tchau. Boa aula de dança pra você, tá bom? Obrigada. Tchau, Tô tchau. indo pra lá agora. Tchau.